Olá, este material é baseado no Caderno de Estudos número 1, o tabelião de notas e a função notarial, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no papel crucial dessa figura, que vai muito, mas muito além dos carimbos. Essa frase do professor Lessa é uma sacada genial. Resume tudo. Pensa comigo. O registrador, ele conta para todo mundo que um fato aconteceu, que a casa agora é sua, por exemplo. Mas quem deu a forma jurídica para isso? Foi o tabelião de notas. É ele quem pega a sua vontade de comprar e a do vendedor de vender e transforma num instrumento jurídico perfeito, à prova de problemas no futuro. Ele não só registra, ele constrói a segurança do ato. Para a gente entender de vez essa função, vamos dividir nossa conversa em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai ver qual é a verdadeira identidade do tabelião. Depois, mapear o que ele pode ou não fazer. Na sequência, como o trabalho dele se conecta com as leis. E para fechar, aquele resumão com os pontos-chave para nunca mais esquecer. Então vamos lá, começando pela identidade. E olha, pode tirar da cabeça aquela imagem de alguém que só fica batendo carimbo, ok? A gente está falando aqui de um verdadeiro jurista da autonomia privada, um arquiteto das relações particulares. Para entender melhor, pensa no tabelião como um engenheiro. Só que a ponte que ele constrói não liga dois lados de um rio. Ela conecta a vontade de duas ou mais pessoas com a segurança da lei. A missão dele é justamente essa: construir um ato jurídico tão sólido, mas tão sólido que essa ponte nunca desabe. Ou seja, que evite brigas e processos lá na frente. E como ele faz isso na prática? O processo é muito interessante e segue essas 4 funções. Primeiro, a função auditiva. Ele tem que ouvir, entender exatamente o que as partes querem. Depois, a função de aconselhamento. Aqui ele atua como um conselheiro imparcial, traduzindo aquele desejo para a linguagem do direito. O terceiro passo é a função formalizadora, a hora de colocar no papel, de redigir o documento da forma certinha que a lei manda. E por último, o gran finale, a função probatória, quando ele confere fé pública ao ato, dando uma presunção de verdade quase inabalável. Ok, então a gente já entendeu a alma da função notarial, certo? Agora vamos para o corpo, ou seja, o que exatamente a lei permite que um tabelião faça. A resposta para isso está basicamente em 3 artigos super importantes da Lei 8.935 de 94. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. Olha só, no artigo 6º, a gente tem as competências gerais, como fazer escrituras e testamentos. Aí, no artigo 7º, a coisa muda. Aqui estão as competências exclusivas, que só o tabelião de notas pode fazer, como as atas notariais e o reconhecimento de firmas. E a grande virada de chave veio com o artigo 7º-A, que abriu um novo campo, trazendo a mediação, a conciliação e até a arbitragem. E essa parte da arbitragem é uma verdadeira revolução. O tabelião, que sempre foi visto como alguém que evita o conflito, agora também pode resolver o conflito. Mas muita atenção aqui. Tem um detalhe fundamental que, como o professor Lessa sempre alerta, é pegadinha clássica de prova. A pergunta é a seguinte: será que esse novo poder de ser árbitro vale para todo mundo que tem fé pública? Tipo, um registrador, por exemplo, também pode ser árbitro agora? A resposta é um sonoro não. A lei foi específica, foi cirúrgica nesse ponto. Uma coisa é mediar e conciliar, isso sim foi estendido. Agora, arbitrar, que é basicamente dar uma decisão com força de sentença de juiz, isso foi um poder concedido exclusivamente ao tabelião de notas. Essa distinção é crucial. Muito bem, a gente já viu quem é o tabelião e o que ele faz. Agora, na nossa terceira parte, vamos entender como ele faz. Porque o trabalho dele não é aleatório, né? Cada ato que ele pratica é um diálogo direto com os principais códigos do nosso sistema jurídico. Pensa assim, o tabelião é tipo segurança de uma festa VIP, a festa da validade jurídica. Para um negócio jurídico entrar, ele tem que checar a lista, que são os 3 requisitos do artigo 104 do Código Civil. Primeiro, ele olha o agente capaz, as pessoas envolvidas podem estar aqui. Segundo, o objeto lícito, o que eles estão negociando é permitido por lei. E terceiro, a forma prescrita, o ato está usando a forma que a lei exige. Se passar nesses 3 filtros, aí sim o ato é válido. Agora vamos falar de um dos superpoderes exclusivos do tabelião, a ata notarial. Imagina uma situação super comum hoje. Alguém te ofende na internet. Você tira um print da tela. A outra parte pode muito bem dizer que é montagem, certo?
Agora, se você vai a um cartório, o tabelião pode acessar a página e registrar num documento com fé pública que aquele conteúdo estava lá. Ele cria uma prova robusta, uma prova pré-constituída antes mesmo de o processo começar. Isso é incrível porque a prova fica protegida. Ufa, bastante coisa, né? Então bora para a nossa última etapa. Agora é a hora de amarrar tudo, de fazer aquela síntese com os pontos mais importantes, aquelas ideias que a gente tem que guardar para não esquecer nunca mais. Então, vamos lá, para fixar. Primeiro, a grande regra de ouro. A função notarial é, antes de tudo, preventiva. O tabelião é um juiz da prevenção. Guardem essa frase. Segundo, lembrem-se da divisão das competências, as gerais, as exclusivas e as novas. E os conceitos-chave. O tabelião é o jurista da autonomia privada, que dá forma à vontade das pessoas, e ele é também um conselheiro imparcial. Ele joga no time da lei, garantindo a segurança de todo mundo. E só para martelar de vez aquela diferença importantíssima, olhe esse gráfico. Mediação e conciliação, a barra é grande, vale para todos os tabeliões e registradores. É um campo aberto. Agora, arbitragem, olha a barrinha ali, bem específica. É um clube fechado, uma competência exclusiva do tabelião de notas. Visualizar assim ajuda a não cair na pegadinha. E um ponto sobre tecnologia que é vital. Hoje, muitos atos podem ser feitos de forma eletrônica, certo? Mas atenção, a única plataforma válida e obrigatória para isso é o e-notariado. Não pode usar Zoom, Google Meet, nada disso. E por quê? Justamente para garantir a segurança e a integridade de tudo que é feito. A regra é clara e é por um bom motivo. Essa citação de Provérbios parece que foi escrita pensando no tabelião. Ele precisa ter o coração entendido para dominar a técnica, para estar sempre estudando, e precisa ter o ouvido sábio para escutar as pessoas e entender o que elas realmente querem e transformar isso numa solução jurídica segura e definitiva. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, para a gente pensar mesmo. Com esse papel que não para de crescer, indo da formalização de vontades para a resolução de conflitos, será que o tabelião de notas não está se tornando um novo rosto da justiça? Uma justiça, quem sabe, mais próxima, mais rápida e mais acessível? Fica aí a provocação sobre o futuro do nosso direito. Fica claro, portanto, que o tabelião de notas é muito mais do que se imagina. Um pilar da segurança jurídica, um pacificador e agora um agente da justiça. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Todos os direitos reservados.